Tudo bem? Meu nome é Celso Lucchesi e nesse vídeo eu vou conversar com você a respeito de como lidar com o medo. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as futuras notificações. Vamos lá. Então, veja só, quando a gente fala de medo no dia a dia, é muito difícil porque é uma coisa que a gente sente. E para fazer esse vídeo, eu também tive muito medo de fazer esse vídeo que eu estou fazendo com você aqui. É bem interessante isso, porque eu vou falar para você como lidar com o medo do dia a dia e vou te falar os 7 segredos para você encarar o medo no dia a dia. Como eu te falei, eu tive medo de fazer esse vídeo, mas o medo, ele é legal você ter. Isso eu vou falar também mais para frente. Segura aí, aguenta aí. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu definir com você a respeito do que é medo, né? De acordo com o dicionário Priberan, ele diz o seguinte, não sei se é Priberan, se você souber aí também, me fala como se pronuncia, que é legal aprender. E ele diz o seguinte, esse conceito diz o seguinte, estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça real, hipotética, ou que pode ser uma ausência de coragem, pode ser uma preocupação com determinado fato, ou uma determinada possibilidade. Veja que nessas 3 condições, o medo é determinado como uma coisa que, na verdade, ela não existe. É algo que ele é imaginário, ele está na nossa cabeça, literalmente. O que quer dizer que, na maioria das vezes, o medo é uma coisa que não existe. O medo está aí, mas ele, na verdade, ele não existe. O gozado disso tudo que acontece com muita gente, não é mesmo? E, na verdade, o medo, ele é o quê? Às vezes a gente sente medo de literalmente olhar para aquilo e abraçar o medo. O medo, por exemplo, de eu estar fazendo esse vídeo aqui para você. Como eu falei no início, o que eu vou falar a respeito desse assunto? Então, eu fiquei um determinado tempo me perguntando, bom, eu vou falar, mas o medo é uma coisa muito óbvia, ele é uma coisa muito simples, está no dia a dia, não é uma coisa assim que as pessoas literalmente elas não saibam, mas as pessoas já sabem disso. Então o que eu vou falar? O que será que as pessoas vão pensar? O que será que as pessoas gostariam, que eu falasse a respeito do medo? Mas é um assunto muito batido. Então eu fiquei perguntando o quê? Será que, será? E se aquilo? E se não? E se não sei o quê? O quê? Ou seja, eu me travei. Então o medo, na verdade, ele me trouxe o quê? Me mostrou uma determinada fobia, me mostrou um determinado pavor que eu senti, um temor, uma apreensão. E na verdade isso tudo não existia de absolutamente nada. Muitas coisas eram da minha cabeça, literalmente. A gente pode trocar a palavra medo no dia a dia pela palavra, uma expressão que a gente quiser. Porém, o medo no dia a dia, ele nos trava literalmente. Ele paralisa a gente, porque se a gente não fizer nada, o medo ele vai ficar ali e vai dominar a gente. Esse é o porém. A gente tem que sentir o medo, a gente pode e deve. Eu não estou dizendo para você não sentir medo. Ao contrário. Sinta, assim como eu também sinto. Mas, enquanto eu alimentar esse medo, ele vai ficar aí. E, na verdade, ele vai me impedir de fazer qualquer coisa no meu dia a dia. Se eu não fizer nada, esse é o problema. E muitas vezes eu tive medo de fazer tantas coisas, mas qual era a razão disso tudo? E quando eu ia olhar, não tinha uma resposta. Eu te digo que muitas vezes eu queria fazer as coisas e queria saber a resposta antes de fazer. O que acontecia? A minha ansiedade não me deixava fazer as coisas. Esse é o detalhe. Então aí o que eu olho é o seguinte, eu queria saber o resultado antes. Mas qual é o resultado? Aliás, o que eu estou fazendo? Não estava fazendo. E aí, pelo fato de não estar fazendo, de não fazer, eu não sabia, não ia saber o resultado nunca daquilo
simplesmente não comecei. Então, o que eu tenho que ver hoje, por exemplo, é o que eu posso fazer com esse medo. Então, quando eu ficava pensando no meu medo no dia a dia, ele simplesmente, ele estava ali, me travava, eu sentia frio, medo, pavor e procrastinava de fazer as coisas. Ou seja, fugia de encarar uma simples situação. As pessoas, assim como eu, em diversas ocasiões, elas acham que o mais importante é o resultado. E, na verdade, o mais importante não é o resultado. É o caminho que você faz para chegar no resultado. Então, eu vou te dizer uma coisa, uma dica aí. Aprenda, literalmente, a tirar as expectativas. Expectativas do quê? Expectativas. Aprenda a tirar as expectativas. O mais importante é o caminho que você vai percorrer. Muitas vezes a gente fica pensando no seguinte, o medo de um relacionamento, por exemplo. Medo de me relacionar com alguém. Aí a gente se pergunta, será que vai dar certo? Será que se eu usar essa pessoa, no primeiro encontro é complicadíssimo, né? Será que eu usar o branco, a pessoa vai gostar? Será que se eu usar o azul, o preto, o roxo, o amarelo, o rosa, enfim, a pessoa vai gostar? Será que eu vou me casar com essa pessoa? Será que eu vou viver quantos anos com essa pessoa? Mas pera lá, nem bem começou o relacionamento e a gente está pensando no quê? Veja o que eu estou falando. A gente, eu não estou fora desse contexto, hein? Tá legal? Está dizendo o seguinte, qual é o resultado? Nem começou, calma, você tem que viver, experienciar, para depois você sentir, etc e tal. Para depois você ver. Esse é o ponto, é viver o presente, viver o dia a dia. A outra questão é o quê? Fazer um relatório, por exemplo. Fazer um relatório é uma coisa, por um lado, difícil, quando você tem que fazer um relatório pela primeira vez. E aí eu te digo o seguinte, eu já orientei, já mentorei, já fiz processos de coaching com profissionais que estão dentro do mercado e são literalmente feras. São grandes gênios dentro do mercado de trabalho. E esses caras, eles me perguntavam o seguinte, e se meu chefe não gostar? E será que o meu chefe vai querer que eu coloque esse determinado assunto? E quando é uma reunião, então uma apresentação, que o cara tinha que apresentar o relatório, quem vai estar presente? Putz, aquele cara pegou no pé de uma outra pessoa, porque ela... Tá ok, cara, calma. Veja o porquê aquela pessoa pegou no pé de quem estava apresentando, mas será que ela literalmente não cometeu algum deslize? Para de olhar para o lado emocional. Esse é o ponto, tá? Para de olhar só para o lado emocional, não é só por aí. E aí, veja só, um outro exemplo, escrever um projeto, por exemplo, aqui a mesma coisa. Todos, como eu falei para você, todas as pessoas que eu mentorei, orientei, fiz processos de coaching, são determinados gênios dentro do mercado de trabalho. E eles tinham as mesmas perguntas que eu me fiz em várias situações. E algumas delas eram o seguinte, o senhor acha que eu tenho que escrever sobre determinado assunto? E se eu fizer aquilo, e se eu fizer uma análise comparativa, não sei o quê, bom, por aí vai. Diversas coisas, etc e tal, e ficava só no campo das ideias. Só que muitas dessas ideias faziam todo sentido em relação àquilo que o cara estava falando. E tem determinados assuntos que eu não tinha nem um pouco da expertise do cara. Você olhava aquilo e você falava, cara, esse cara manja pra caramba. Só que qual era a minha preocupação? Era mostrar o lado emocional para essas pessoas de que elas conseguem fazer aquilo que elas quiserem fazer dentro das vidas delas. Qualquer coisa. Mas o medo no dia a dia travava. Eu posso dizer que a grande maioria, 97% dos casos, quase todos, sabiam o que estavam falando. Um ou outro que não sabia 100% do conceito, mas estudar o conceito daquilo que eles iam falar não era problema nenhum. E o que acontecia? Acontecia que muitas vezes essas pessoas ficavam rodando em ciclo, não saíam
de lugar nenhum. E aí a gente olha quais eram os medos, né, dessas pessoas. Medo desconhecido. Por quê? Porque nunca fez o relatório. Medo de ficar doente, medo de ir para o hospital, medo de pegar uma doença, medo de ser assaltado, medo de ser rejeitado, medo de ser maltratado, enfim, medo por uma porrada de coisas, uma série de situações, uma série de possibilidades. Veja que dentro desse contexto, quando a gente olha, isso é muito comum a gente no dia a dia sentir. E o que eu estou comentando aqui, esses medos dessas pessoas eram muito parecidos com os meus medos no meu dia a dia. E tem um outro conceito que está no site significados.com.br, que ele diz o seguinte: medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. E muitas vezes esse perigo é o quê? Imaginário. Aí o que a gente faz? Nosso cérebro vai lá e nos defende. Aquilo que te mete medo é o que você tem que fazer todo dia. Mas me mete medo, tá ok, mas faça. Quando? Todos os dias. Eu vou te contar uma passagem bem rápida da minha vida, que ela é o seguinte: quando eu fui escrever minha dissertação de mestrado, eu tive muito medo de escrever minha dissertação de mestrado. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que fazer uma coisa muito boa, o ótimo. O ótimo é inimigo do bom. Esse é o detalhe. E aí o que acontecia? Eu ficava me cobrando. Porém, senti muito frio, etc e tal. Eu não colocava foco, perdia tempo fazendo uma série de outras coisas e não colocava foco. Quando eu quis abraçar o meu medo, eu escrevi 165 páginas de uma dissertação que depois ela virou 2 livros. Virou a dissertação de mestrado e depois virou mais 2 livros. E tem uma parte, quando a gente olha essa questão, que eu estou comentando com você, do meu exemplo, e o meu exemplo não é o melhor exemplo. Talvez você tenha um exemplo muito melhor do que o meu aí, que você viveu, que você enfrentou medo. Putz, legal. Mas a única coisa que eu estou te dizendo, te encorajando é o quê? Abraça o teu medo. Você vai ser um pouco machucado, mas tudo bem, faz parte. Não tem problema nenhum. Faz parte do teu dia a dia. E o gozado é o seguinte, que tem uma frase do Joseph Campbell, que ele escreve dentro do livro dele, que é O Herói das Mil Faces, que diz o seguinte: a caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você encontra. Esse livro, ele tem uma série de coisas, enfim, muito interessantes, mas esta frase é uma frase comum que a gente encontra em qualquer lugar aí na internet, em vários outros livros também que falam a respeito disso. E é real. Ou seja, quando você se dá a oportunidade de enfrentar o seu medo, você encontra o teu tesouro. Eu passei no meu mestrado. Eu passei, ok, tá. Mas por que eu passei? Porque eu abracei meu medo. E eu fui na minha caverna e encontrei o meu tesouro. O meu tesouro estava dentro de mim. Que é o quê? Que é a minha sabedoria, que o meu conhecimento, que fez com que, através de muita leitura, etc. e tal, eu me conectasse com as partes e fizesse um bom trabalho. Eu consegui, volto a repetir, você também consegue. Tenho toda certeza disso. Por que eu te falei tudo isso? Para simplesmente te mostrar que você também consegue fazer o quê? Ressignificar esse medo que talvez você tenha aí, tá certo? E eu tenho medo de muita coisa, medo de escrever, por exemplo, e de fazer, por exemplo, esse vídeo que estou fazendo para você aqui. Muitas vezes a gente tem que olhar o quê? Que o medo, ele vai te travar, se você deixar. Então, o que eu fiz? Vamos lá, vou te contar 7 segredos para você encarar o medo no dia a dia aí. Primeiro, aquilo que te mete medo é o que você tem que fazer todos os dias. Segundo, abrace o medo todos os dias. Terceiro, tire e elimine as expectativas. Quarto, faça o que tem que ser feito. Quinto, ouça as críticas. Aprenda com as críticas. Sexto, jamais desista. Sétimo, se dê a oportunidade de viver o presente. É isso. Ou seja, o medo do dia a dia, ele é bom ou é ruim? Eu diria que ele tem 2 partes, 2 lados. Ele é ruim. Primeiro, por que ele é ruim? Porque o medo, se você olhar com mimimi,
assim como eu olhei durante muitos anos, muito tempo, ele vai te travar, como ele me travou. Então ele é ruim, mas se você encarar por um outro lado, o medo é bom. A segunda parte é o quê? Que o medo é bom. O medo é muito legal, por quê? Porque ele te dá uma... Literalmente, vou te dizer o seguinte, ele te dá um start de alerta. Um estado de alerta. Ele diz para você o seguinte, ó, cuidado, cara. Presta atenção. Analisa. Vê para onde você vai. Percebe? O medo é um estado do quê? Que vai te colocar um determinado alerta. E o que você tem que fazer? Abraçar o medo e encarar o medo. Agora, qual é literalmente a sacada? Ter medo faz parte do nosso dia a dia. Sinta. Olha para esse medo. Veja o medo. Sinta, literalmente. Analisa. Porém, evite deixar que ele te domine. Evite deixar que ele faça parte de você. Abraça literalmente esse medo. Encara esse medo. Eu posso dizer que fazer isso no dia a dia não é uma atitude simples. Requer coragem e requer persistência. E requer o quê? Olhar e ver quais são os gatilhos que estão te travando. É isso que você tem que ver. Assim como eu olho. Vamos dizer que eu não tenho medo. Lógico que eu tenho medo. Tenho medo de uma série de coisas aí no nosso dia a dia. Porém, o que ocorre? Eu procuro abraçar o medo. Sou melhor que você? Não, de forma alguma. Mas eu estou encarando esse medo. Eu estou olhando para ele e falando, opa, pera lá, o que você quer me dizer com isso? Qual é o gatilho que está me despertando aí? Isso é o quê? É o estado que você tem, que você se coloca, não é que você tem, que eu me coloco de alerta, que eu me olho e me falo, bom, o que eu tenho que fazer agora? É esse o ponto. E aí o que eu faço? E nos meus processos de mentoria, consultoria, em meus processos de mentoria e coaching, o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a observarem e enxergarem aonde elas têm medo. Para quê? Para que elas vejam os gatilhos e aprendam a ressignificar o medo que está aí em cada um de nós. Tudo bem? É isso aí, então. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as futuras notificações. Tá ok? Um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e muito otimismo. É isso aí, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.